ele disse assim, eu dei a primeira aula de jornalismo para o Merlino. Eu pus ele na frente de uma máquina, do lado um telex. Assim, desse telex, na época tinha telex, né? Esse telegrama internacional, faça disso aqui uma nota, um texto. Aí pôs a máquina ali em cima, ele olhou para a máquina, ele não desistia, né? Porque não tinha a menor condição de estar ali. Ele não fazia escrever a máquina, ele começou assim, ó. Aí o Ulisses chegou por trás dele assim e falou assim, ô inútil, eu vou te dar a primeira aula de jornalismo. Está vendo esse botão aqui, do lado? Se você apertar e soltar ele, você vai poder escrever em maiúscula e minúscula, e não só em maiúscula, como você está fazendo agora. E lembra que as máquinas de escrever tinha a tecla que prendia a maiúscula. E ele logo foi um jornalista brilhante. Ele cobriu a cidade, cobria bem a cidade. Ele cobriu muito o Fontinelli, que à época era um coronel que estava fazendo aqui todo o sistema viário, etc. E tal. Tinha até uma piada muito engraçada, que ele esvaziava os pneus, né? Os mais antigos sabem disso, né? Esvaziava os pneus, porque até aquela piada do Jaguar, estava o Fontinelli esvaziando um pneu e chega um general por trás e fala assim, coronel, o senhor está esvaziando a revolução. Então, ele cobriu muito bem o Fontinelli, ele é uma pessoa brilhante. E aí, continuamos, eu continuei na FAO, e eu me lembro de um episódio muito claro, está muito claro na minha vida. Nós estávamos voltando para Santos, eu na FAO, em 66, eu tinha 18 anos, ele tinha 17, 18, e no ônibus, descendo para Santos, eu me lembro assim, Eduardo, vou te confessar uma coisa. Você lembra aquela coisa toda que a gente tinha lá em Santos, que a gente tinha que ser independente, não podia se submeter a nada, partir de coisas de ter nem família, só para nos oprimir, etc. Eu vou te confessar uma coisa. Eu entrei no Partido Comunista, mas já na dissidência. Lá tem uma tal de dissidência do Partido Comunista na FAO. Aí ele virou para mim e falou assim, ele sempre tem que ser melhor que eu, né? Partido Comunista? Eu entrei para o Polop. Polop é muito melhor outra coisa, cara. Imagina o Partido Comunista, se fosse stalinismo, não sei o quê, né? Ele sempre foi assim. Eu me lembro disso, foi nesse momento que nós percebemos que a gente tinha mudado. Talvez não porque a gente quisesse, mas porque as condições estavam nos levando a isso. Nós estávamos no movimento estudantil começando em ascensão, agitação tremenda dentro das universidades, isso é antes de 68, 66, 67. Depois a gente volta a se encontrar novamente, trabalhar juntos no Amanhã. Foi um jornal criado pelo Grêmio da Filosofia, pelo Zé Arantes, a foto dele está aqui, o Zé Arantes está aqui na última, 38, está uma foto sem legenda. É um dos cartazes que estava em alguma manifestação. E ele também foi morto pela polícia. E ele criou esse jornal e entregou para o Raimundo Pereira. Raimundo Pereira, que acho que muita gente conhece, que era um brilhante jornalista da Abril e que foi dirigir o jornal, chamou o Berlim, e eu caí lá por acaso. Eu era estudante de arquitetura e fui lá diagramar o jornal, porque teoricamente eu sabia fazer alguma coisa de comunicação visual, que tinha um curso disso na FAO. E foi ali que eu iniciei a minha carreira de jornalista, posterior a do Merlino, que ele já era jornalista, e ali nós fizemos aquele jornal, fomos fazer outros, depois trabalhamos juntos na Folha da Tarde, e seguimos a nossa vida. Mais tarde, me lembro também mais adiante, nós fizemos um documento político, imagine você. Nós fomos com uma outra Ângela, não sei como, parar lá na Praça da Vila Coimbra, escrevemos um documento político para a FAO. E o Merlino, acho que é isso, Ângela Rocha, 69. E eu, ainda teoricamente, pertencia a esse grupo mais ligado ao Zé a Zé Arantes e tudo. Aí fizemos ao Teseu, o Merlino e a Ângela, ou seja, ele escreveu tudo, né? E eu levei o documento para a FAO. Quando cheguei lá, Deus me acuda, que é isso aqui? Está cheio de desvios, assim, desvios a colar. Eu não entendia nada dos desvios, mas foi também um trabalho interessante que nós fizemos juntos, que foi totalmente mal sucedido, porque não foi para adiante. Depois, mais tarde, realmente, como o João falou, quer dizer, aí ele seguiu um pouco, conheceu a Ângela, não sei o que, não.
66, então ele ficou um pouco mais, depois eles foram mais para o lado político e a gente ficou um pouco distante. Acho que em 68, eu me lembro de um outro episódio muito engraçado também. Em 68, você disse que o POC se separou do Apoloc em 66, né? Não, né? 68 talvez. O POC se separou, não. O pessoal que foi para a BPR... 67. 67, então. Aí uma vez nós estamos ali na rua Maria Antônia, eu encontro lá, estou conversando com o Eduardo, patati, patatá, não sei o quê, aí ele vê a Yara e a Adelberg. Aí ele vai lá, conversa, não sei o quê, e volta correndo para o meu lado. Assim, você não sabe que... Ele me chama de Antônio, acho. Antônio, você não sabe o vexame que eu fiz. Eu ainda pensei que a Yara estava do meu lado. E aí é que eu me lembrei que a Yara tinha passado para o outro lado. E eu fui lá tirar algumas conclusões com ela e tudo, quando eu percebi no meio, eu tive que voltar a recuar correndo para cá. Esse era um ambiente nosso, entendeu? Era um ambiente dinâmico, muito interessante, muito intenso. Quem viveu aquilo viveu, quem não viveu talvez venha viver mais adiante e tal. Mas depois disso, digamos, para encurtar, o dia da morte. Eu não estava aqui em São Paulo. Eu tinha me casado e tinha viajado. Não sabia de nada, não sabia nem que o menino tinha voltado. Nem sabia que ele tinha voltado. Aí eu me lembro claramente, são coisas que você marca a imagem. Eu estava na rua Pamplona, enquanto Chico Caruso, e o Chico Caruso chegou assim, você não acredita? O menino foi preso e foi morto. Coisa terrível. Aí nós tentamos fazer, eu e o Raimundo, por iniciativa do Raimundo, que duas pessoas foram importantes na minha formação, o Luiz Eduardo Medina e o Raimundo Rodrigues Pereira. Aí o Raimundo falou assim, então tem que resolver esse negócio, vamos ter que saber o que foi isso aqui. E nós iniciamos uma investigação, não sei se vocês ficaram sabendo, nós fomos ao IML, nós conversamos com o diretor do IML, descobrimos que realmente, através do jeito como eles estavam fazendo com o corpo do Eduardo, era o jeito que eles estavam, que a repressão estava se desfazendo dos corpos e criando essa entidade dos desaparecidos, que era super fácil. O DOPS ou o body code entrega o corpo, você tira a identificação, a pessoa, o corpo não reclamado, enterra em algum cemitério como indigente. Foi isso que eles fizeram durante anos. Nós descobrimos aqui naquela hora, e eu me arrependo a gente não ter feito alguma coisa a mais para fazer essa denúncia, que ela só foi feita muito tempo depois. Só muito tempo depois se descobriu qual era o caminho que se faziam com as pessoas que morriam nas mãos dos torturadores. Mas, enfim, esse é o fim. Depois disso, o que ficou é que a gente, cada momento que a gente tivesse importante da vida do país, da nossa vida, a gente lembra. O que ele estaria fazendo, que oportunidades ele teria tido, com aquela genialidade que ele tinha, aquela sede de conhecer as coisas, a rapidez com que ele pegava os assuntos, a rapidez com que ele definia, a rapidez com que ele até me convencia das coisas, o que ele estaria fazendo. Mas hoje eu termino com essa frase, que eu gostaria mesmo, nesse momento, 40 anos depois, estar aqui com ele, em algum lugar, conversando com ele, eu com essa barba branca, ele com o bigode branco, conversando sobre a vida, sobre as coisas da vida, as coisas comuns do dia a dia, conversando sobre os netos que eu tenho, que certamente ele teria. Muito obrigado. Agradecendo esse emocionante livro, relato, né, de pequenas coisas que constroem uma figura, né? E eu queria, e antes de passar para o filme, bom, queria, em primeiro lugar, dizer que estão aqui presentes representantes de uma organização que é da maior importância, que são as Mães de Maio. Nós
aqueles que são do tempo da firmadura, eu tenho dito sempre, a eles que eles encantem a nossa luta e nós devemos encantar a luta deles porque a tortura continua, as execuções sumárias continuam. O que aconteceu em maio de 2006 em São Paulo é uma coisa que não pode ficar sob esse manto de mentira e não aconteceu só em maio de 2006, aconteceu antes e continua acontecendo hoje, né? E avisar que eles, esse livro produzido pelas Mães de Maio está sendo vendido aí fora. Queria também registrar a presença do deputado Adriano Jogo, que saiu, mas estava aqui, né? E agradecer. E queria registrar a presença desse jovem maravilhoso que está ali, que é o Plínio da Rua Safari. Bom, e ainda, antes do filme, né? Ou seja, enquanto passar o filme, tem uma série de companheiros que estiveram presos na época de Medina, alguns são testemunhas, que estão previamente inscritos para falar durante 4 minutos e a Tatiana vai recolher outras inscrições. Não poderão ser muitas, né? Porque o filme acho que demora uns 20 minutos. Mas antes, eu queria lembrar de alguns companheiros mortos que alguns deles quase nunca ninguém se lembra. Lembrar desses companheiros mortos que pertenceram seja ao PORT, ou seja, ao Partido Operário Revolucionário Trotskista, seja a POLOP, e ao próprio POC e ao grupo Ponto de Partida. Então eu vou falar o nome deles, eu queria que vocês falassem presença, eles são os nossos mortos também, como todos os outros. Em primeiro lugar, o Olavo Câncer, que foi torturado aqui nesse prédio, no DOPS, e morreu em 9 de maio de 2070, era militante do PORT. Em segundo lugar, o Rui Oswaldo Aguiar Fitzenreuter, também... Fitzenreuter. Sim, desculpe. Nome difícil de falar. Companheiro também do Forte, que morreu sob tortura no DOI-COD em 14 de abril de 1972. Presente. O Túlio Roberto Cardoso Quintiliano, que foi preso pelas forças golpistas de Pinochet no dia 12 de setembro de 1973 e está desaparecido. E era membro do grupo que depois deu origem a vários correntes, inclusive a do Valério, né? Mas que era o grupo que chamava Ponto de Partida no Chile, muito ligado ao Mário Pedrosa. O Luiz Carlos de Almeida, que foi sequestrado em Santiago em 14 de dezembro de 1973, 2 dias depois do Túlio, e que era militante da POLOP. Nosso companheiro de infância do meu livro, do Nico, Nelson de Souza Col, que foi sequestrado pela Força Aérea do Chile, era militante do POC, já do POC Combate, dessa organização ligada à Quarta, ele foi militante aqui, já estava condenado, e ele foi preso no dia 15 de setembro, 2 dias depois, em 1972. Presente. Sidney Fix Marques dos Santos, militante do PORT, que foi sequestrado em Buenos Aires, ainda antes do golpe militar, em 15 de fevereiro de 1973, pela AAA. Presente.
Maria Regina Marcondes Pinto, uma companheira que teve bastante contato com o POC na nossa saída da França e que depois se tornou militante do MIR chileno e que foi sequestrada e desapareceu também em Buenos Aires, também no dia 10 de abril de 1976. E o Jorge Alberto Basso, um jovem militante gaúcho, tinha sido militante do POC e no Chile se uniu ao MIR, passou a ser militante do MIR chileno e que foi sequestrado alguns dias depois, em 15 de abril de 1976, em Buenos Aires. Presente. Eu acho que